Olá pessoal, aqui é a Lise e hoje vamos conversar um pouco sobre o que são bancos de dados relacionais. Os bancos de dados, eles podem ser de diversos tipos: hierárquicos, de rede, relacional, orientado a objetos e não relacional. Aqui no nosso canal, nós sempre tratamos sobre bancos de dados relacionais. Então, vamos saber um pouco mais a respeito deles, tudo bem? O modelo relacional, ele teve início lá em junho de 1970, com um artigo que foi publicado por IF Code da IBM, onde ele propôs então um modelo para sistemas de bancos de dados. E toda a teoria do modelo relacional, ela é baseada na matemática, lá na lógica e na teoria dos conjuntos. Neste tipo de modelo, o relacional, os dados eles são organizados em coleções de tabelas, onde as linhas elas representam as ocorrências e as colunas representam os atributos. E estas tabelas elas podem estar então relacionadas entre si. O modelo relacional, então, ele é composto basicamente por uma coleção de objetos ou as relações que armazenam os nossos dados. São compostos também por operadores e por mecanismos que são utilizados para garantir a integridade dos nossos dados. Eu não sei se vocês já viram, mas eu fiz um vídeo a respeito de integridade dos dados e vale a pena dar uma assistida. Então vamos ver um exemplo de bancos de dados relacional? Eu posso ser contratada, então, para desenvolver um banco de dados para uma oficina mecânica. Para fazer isso, eu vou criar tabelas que armazenam diferentes conjuntos de dados relacionados ao dia a dia dessa oficina, como então os clientes que vêm na minha oficina, os tipos de veículos que eu atendo, as marcas dos carros, os mecânicos que trabalham na oficina, os tipos de atendimento que são realizados, que tipo de manutenção é realizada em cada veículo, os dados de pagamento dos clientes, entre outras inúmeras operações. Cada uma dessas coisas pode formar uma ou mais tabelas. Um banco de dados relacional, então, ele possui alguns componentes, como as tabelas, que a gente já falou, que são as estruturas básicas de armazenamento do banco de dados relacional. Então, todo banco relacional ele tem tabelas. E nelas, nós guardamos todos os dados que são necessários sobre o nosso negócio que estamos modelando. No caso ali da oficina mecânica, seriam exemplos, então, de tabelas: clientes, veículos, marcas, carros, entre outras tabelas que a gente ia achar ali no meio. As tuplas, elas são as linhas ou os registros das nossas tabelas. Então, na tabela de clientes, nós podemos ter várias tuplas, cada uma para um cliente da nossa oficina, que vai, por exemplo, armazenar o nome, o endereço e a data de nascimento. E cada uma destas tuplas, ela precisa então ter um identificador único, algo que deixe cada linha diferente uma da outra. E é aí que entra a nossa chave primária. Nós temos também as colunas, que elas vão armazenar cada coluna um tipo específico de dado. Se ela não for uma coluna-chave, ela pode se repetir então em várias tuplas da nossa tabela. Por exemplo, eu posso ter uma coluna para armazenar o nome e outra coluna para armazenar o telefone, cada uma de um tipo ou tamanho diferente. E nesta mesma tabela, eu posso ter várias tuplas com o mesmo nome, porque eu posso repetir este nome em várias tuplas da nossa tabela. E também nós temos os relacionamentos, que é a maneira então como uma tabela se relaciona com a outra, ou então como cada tabela se associa uma com a outra. No nosso exemplo ali da oficina mecânica, nós temos as tabelas então de clientes e de veículos. O relacionamento, eu diria então que é a maneira que eu vou representar ali no meu banco de dados que os clientes possuem veículos. E para isso, a gente utiliza as nossas chaves primárias e as chaves estrangeiras. E nós ainda podemos ter índices, podemos ter funções, triggers e outros elementos no nosso banco de dados relacional. No vídeo de hoje, eu não vou então entrar em detalhes sobre todos esses itens. Hoje é apenas para que a gente entenda melhor um pouco sobre o que é um banco de dados relacional. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o teu like, um abraço e até a próxima!